Oi, meu nome é Juliana, uma mulher branca de quase 20 anos. Pera, essa introdução vocês já conhecem, né? Vamos pro conteúdo. O tema de hoje é lágrima. Vamos começar com a leitura do poema Lágrimas de Preta. O autor é Rômulo Vasco da Gama de Carvalho, português. Ele foi químico, professor de Físico-Química do ensino secundário no Liceu Pedro Nunes e Liceu Camões, pedagogo, investigador da história da ciência. Ele nasceu em 1906, em Portugal, e morreu em 1997, também em Portugal. Aí temos uma fotinha dele. Leitura do poema. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota, muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume, e de todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água, quase tudo, e cloreto de sódio. Questionamento inicial. A cor da pele influencia na composição bioquímica da lágrima? Lágrimas. O que são? Lágrimas são secreções formadas por água, sais minerais, proteínas e gorduras. Onde elas são produzidas? Produzidas pela glândula lacrimal para limpar, purificar e lubrificar os olhos. Qual a sua importância? Elas fornecem oxigênio e nutrientes aos olhos, removendo resíduos, servindo como linha de defesa contra patógenos e ajudando a curar ferimentos. Camadas do filme lacrimal. Existem 3 camadas do filme lacrimal: a interna, a intermediária e a externa. A camada externa é a camada lipídica, cuja função é impedir que as lágrimas rolem sem parar, além de diminuir a evaporação. Lembra daquela experiência básica da água e o óleo, em que o óleo fica por cima e impede e não se mistura com a água? Então, é a mesma situação aqui. A camada externa, ela evita com que a camada mais intermediária e interna evaporem, porque elas são compostas por água, e o lipídio, que é da camada externa, evita um pouco essa evaporação. Temos também a camada intermediária, que ela é também chamada de camada aquosa, sendo formada por água, sais minerais e proteínas que protegem os olhos contra agentes invasores infecciosos. Além disso, ela cria uma superfície simétrica e lisa para a visão. Então, essa camada aquosa, devido a ela ser composta principalmente por água, ela é responsável por nos permitir ter uma visão clara. E por fim, temos a camada interna, também chamada de camada de mucina, que fica em contato direto com a córnea, que é a parte mais interna do olho. Tipos de lágrima. Existem 3 tipos de lágrima: as basais, reflexas e emocionais. As lágrimas basais são o tipo principal de lágrima. Elas são liberadas continuamente em pequenas quantidades para lubrificar a córnea e mantê-la livre de poeira. Isso é vital para garantir uma boa visualização das coisas. As lágrimas basais, elas também lutam contra a infecção bacteriana como parte do sistema imunológico. Sabe quando você está estudando para uma prova, você está lendo um livro, assistindo uma série, você está muito concentrado e você até esquece de piscar? Seu olho não fica meio incomodado? Aí quando você pisca, essa camadinha leve de água que retorna ao seu olho, que tinha, digamos assim, secado porque você não piscou, é a lágrima basal. Aí depois seguimos com as lágrimas reflexas, que elas resultam da irritação dos olhos por partículas estranhas ou da presença de substâncias irritantes como vapores de cebola, gás lacrimogênio ou spray de pimenta, além de perfumes e fragrâncias. As lágrimas reflexas, por exemplo, você está estudando também para uma prova, só falo de prova, ô tristeza, e já é aquela hora que você fala: nossa, não quero mais estudar, eu quero tirar um cochilo, você começa a bocejar. E quando você boceja e escorre uma lágrima, é também chamado de lágrimas reflexas. E por fim, temos as lágrimas emocionais, também chamadas de psíquicas, que são o choro e estão associadas a todas as emoções: estresse, raiva, sofrimento, luto, dor física, alegria, crises de riso, felicidade intensa. Elas contêm hormônios do estresse como uma forma de nos livrarmos deles, razão pela qual um bom choro é terapêutico quando estamos muito nervosos.
Tá chegando o Enem aí, aí você fala, gente, será que eu vou dar conta de conseguir estudar todos esses conteúdos para me passar numa boa prova, entrar numa boa faculdade? Será que eu vou conseguir? Você entra num leve de desespero assim, super normal, acontece com todo mundo. E você está chorando, você se percebe chorando. E depois que você chora, você vê que aliviou um pouco e você ainda consegue estudar mais um pouco. Então, são as emocionais. E as funções da lágrima não é apenas manter o olho úmido, como a gente já pôde observar ali pela classificação das lágrimas. Ela fornece oxigênio e nutrientes aos olhos, ajuda na prevenção de infecções e na visualização de coisas com clareza. Benefícios de chorar: libera o estresse, ó, as lágrimas emocionais aí, a produção de endorfina, que é o analgésico natural do nosso corpo, e também a produção de hormônios do bem-estar, e na detecção de marcadores de doenças. Você sabia que através das lágrimas é possível identificar doenças? Composição da lágrima, que tem a ver com o nosso questionamento inicial. Todas as lágrimas contêm água, lipídios, lisozima, lipocalina, glicose e sódio. A lisozima e a lipocalina são proteínas. Curiosidade, por que choramos ao cortar cebola? A pessoa que cozinha aí na sua casa, toda vez que está cortando cebola, ela fica incomodada com o olho lacrimejando e ela fica falando, ai, como dói, é irritante, o que eu faço? Uma dica é você lavar a cebola, porque quando a gente corta a cebola sem ela ser lavada antes, algumas substâncias presentes na célula dessa cebola, elas se misturam, e essa mistura libera um vapor que causa irritação aos olhos. E por isso que a gente chora quando a gente está cortando cebola. Mas se você lavar a cebola, isso não ocorre mais e você consegue fazer o corte tranquilamente. Voltando ao nosso questionamento, a cor da pele influencia na composição bioquímica da lágrima? E vamos responder com o nosso poema. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água, quase tudo, e cloreto de sódio. Temos aqui as nossas referências e nos vemos na próxima aula. Sayonara!